Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 8, que diz assim: Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, usa-me como instrumento que facilita a compreensão das Escrituras no coração da tua igreja, que participa agora desta live. Ó Deus, cada um no seu lar, cada um na sua casa. Ó Deus, eu peço que o teu Santo Espírito ilumine a nossa compreensão, para que esta bem-aventurança, esta virtude, ó Deus, seja encontrada em nós, seus seguidores. Por isso nós clamamos que o sermão desta noite, ó Deus, seja a contemplação do teu realizar na vida da nossa igreja, na vida de cada irmão e irmã participando desta live. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esta bem-aventurança, irmãos, ela aponta para onde o Evangelho de Jesus produz os seus resultados. Aponta para o coração. Os resultados do Evangelho de Cristo, eles estão no coração. Não é apenas com isso um convencimento intelectual, filosófico sobre o que é o Evangelho. Não, o Evangelho alcança o nosso coração. Nem é apenas uma questão de conduta comportamental, religiosa, ética, moral, que alguém precisa agir. É mais do que isso. É o Evangelho alcançando o nosso coração. Nem tampouco é um coração sincero. Embora um coração sincero seja importante diante de Deus, muitas vezes nós também podemos, com a sinceridade do nosso coração, estar equivocados e longe dos caminhos do nosso Deus. Então não é apenas sinceridade de coração. Não, irmãos, é algo que muda o estado do nosso coração. O Evangelho, quando alcança o nosso coração, muda o seu estado, muda a sua condição, muda a sua matéria, para possibilitar uma visão espiritual, sobrenatural do nosso Deus. É disso que a bem-aventurança do versículo 8 de Mateus 5 diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem é então puro de coração? Quem pode ser puro de coração? Como nós podemos ter um coração limpo, como diz esta bem-aventurança? E que tipo de visão é essa que a bem-aventurança nos promete? Visão de Deus. Que tipo de visão é essa? Bom, para responder estas perguntas, nós precisamos resolver um problema. E este é o primeiro ponto desta exposição. O problema do nosso coração. Há um problema no coração do homem. A Bíblia diz que coração, a Bíblia trata, na verdade, o coração num significado de totalidade do ser humano. Totalidade das emoções, é a forma mais profunda da nossa integralidade como seres humanos. Martin Lloyd Jones, comentando essa bem-aventurança, ele diz: nas Escrituras, a palavra coração envolve estes três conceitos. O coração é o centro do ser e da personalidade do indivíduo. É igualmente a fonte de onde brota tudo que daí se segue. Inclui a mente, inclui a vontade e inclui as emoções. Essa palavra considera o homem em sua totalidade, não meramente na superfície, mas no próprio âmago de seus seres, na fonte de onde manam todas as suas atividades. O Evangelho começa pelo coração. Qual é o problema, então, do coração?
é que a Bíblia diz que o coração do homem está contaminado. Ele não é naturalmente limpo. Ele não é puro por natureza. Esta bem-aventurança, como todas as demais que nós já vimos, não são virtudes produzidas por nós. Mas se tem alguma coisa que eu e você podemos ter certeza e de que o Evangelho de Jesus nos ensina, é que o coração não é naturalmente puro, confiável. Na verdade, ele é completamente o contrário disso. Ele está contaminado. Olha o que Jesus ensina um pouco mais para frente no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, do verso 18 até o verso 20. Eu vou ler até a parte A do verso 20, que diz, Jesus está falando com homens religiosos que estão recriminando a ritos de purificação externos. E Jesus então diz, mas o que sai da boca, versículo 18 de Mateus 15, o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Agora presta atenção na parte A do verso 20. São estas coisas que contaminam o homem. Se o coração, como Lloyd Jones afirma, e as escrituras trabalham isso do Antigo ao Novo Testamento, é a totalidade do ser humano, sua mente, suas emoções, sua parte espiritual, sua vontade. O coração do homem está comprometido, está contaminado. Jeremias, profeta, no capítulo 17, versículo 9, nos lembra que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O enganoso coração. João Alexandre, compondo uma canção, diz: coração, um amigo, um bandido, talvez. Quem o conhecerá? Este é o problema do coração. E este problema do coração do homem, dessa sua totalidade, está contaminada e contaminar tudo que o homem faz. É um empecilho para que ele possa estar na presença de Deus e desfrutar e contemplar o verdadeiro Deus. Por isso é um problema. E olha, este não é um problema externo. Este não é um problema que está fora do contexto do ser humano, como os fariseus e os religiosos acreditavam. Não, este é um problema interno. E eu volto a citar aqui o teólogo Martyn Lloyd-Jones, que tem uma consideração muito bacana sobre a realidade do problema do coração do homem. Lloyd-Jones diz assim: a terrível e trágica falácia que tem sido propalada durante esses últimos 100 anos é a ideia de que todas as dificuldades dos homens se devem ao seu meio ambiente. E que para mudar o homem, tudo quanto se tem que fazer é modificar o seu meio ambiente. Isso constitui uma trágica mentira, pois tal ideia negligencia o fato de que foi no paraíso que o homem caiu no pecado. O primeiro erro foi cometido em um meio ambiente perfeito. Olha que coisa forte. O primeiro erro foi cometido em um meio ambiente perfeito. E por essa razão, recolocar o homem em um ambiente perfeito não soluciona os seus problemas. Não e não. Mas é dentro do coração que procedem todas essas iniquidades. O problema não é externo, o problema é interno. O problema envolve a totalidade do ser humano, que está contaminada, que é impura e por isso não pode ver a Deus. Um coração contaminado produz cegueira espiritual. William Hendrickson, um comentarista do Novo Testamento, diz: para o impuro, Deus permanece sendo desconhecido. Para o impuro do coração, Deus não é visto, ele continua sendo desconhecido para o impuro. Charles Spurgeon,
comentando o salmo que nós lemos durante a liturgia, o Salmo 24, ele diz assim: os puros de coração verão a Deus, todos os outros são morcegos cegos. A cegueira dos olhos surge da dureza do coração, a sujeira do coração lança pó nos olhos. Só o Evangelho de Jesus resolve o problema do coração do homem, porque o Evangelho alcança o coração do ser humano, a totalidade do ser humano, o mais profundo do seu ser, porque não é um problema externo. O problema do ser humano é interno, no seu interior. Bom, em segundo lugar, já que o Evangelho resolve o problema do coração, que é um coração do homem marcado pela queda, toda a impureza, todos os pecados, a idolatria, todas essas coisas são frutos do coração do homem. E o coração do homem é enganoso. E tendo em vista esta verdade, nós olhamos então para as Escrituras. E desde o Antigo Testamento nós vemos promessas de Deus restaurar o seu povo e de fazer isso através da purificação do seu coração. Lembra que eu disse que é muito mais do que um conhecimento filosófico, do que um conhecimento doutrinário, intelectual, que é muito mais do que um procedimento religioso, é muito mais do que um coração sincero, é algo que muda o estado do coração. Sim, porque a promessa de Deus no Antigo Testamento é resolver o problema do coração do homem, é transformar este coração. Eu quero que você abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 36. Uma promessa linda da ação da graça de Deus em restaurar o seu povo. E ele faz isso purificando, limpando este povo. Olha o que diz Ezequiel 36, 25 a 27. Verso 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos eu vos purificarei. Versículo 26. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Esta é uma obra de Deus, mas perceba que é uma promessa da ação de Deus no Novo Testamento. Porque quando avaliamos o coração humano, vimos que pureza, vimos que um coração limpo não é uma virtude natural, é preciso de uma ação sobrenatural. E essa ação vem de Deus para mudar o coração, para purificar o coração. É uma obra realizada pelo Evangelho. E quem cumpre esta profecia no Novo Testamento é Jesus. E respondendo àquela pergunta da introdução, quem é o puro de coração? Jesus é o puro de coração. Ele é quem tem mãos limpas. Ele é quem tem coração limpo. Sim, e por ele ter pureza de coração, ele nos purifica. Presta atenção. Em Hebreus capítulo 9, verso 14. Abra sua Bíblia, se você quiser até grife. Hebreus 9,14, que diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Jesus, Cristo, pelo seu sangue, e que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, sem culpa a Deus. Sim, porque Ele é o puro de coração. Ele purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ah, que promessa maravilhosa!
Que feito maravilhoso da obra do nosso Redentor, do puro que nos purifica. Jesus é o puro de coração, que traz purificação para nós. João tem tanta consciência disso que na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, versículo 9, nós lemos assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Purificação completa na obra de Cristo Jesus, que purifica o seu povo, os seus seguidores, a sua igreja. E isso faz com que tenhamos comunhão com Ele e estejamos diante da sua presença. Os puros de coração são aqueles que foram purificados. Por isso, o ponto 2 do nosso estudo fala de um coração purificado e da certeza deste coração puro diante de Deus. Os bem-aventurados foram purificados, tiveram o seu coração limpo pela obra daquele que é puro de coração, Jesus, que se ofereceu sem mácula a Deus. Os puros de coração estão destituídos da contaminação pecaminosa por causa da obra de Jesus. Por isso, eles podem desfrutar da presença de Deus. Por isso, eles podem adentrar na Jerusalém celestial e gozar da presença do Messias. O Salmo 24, que nós lemos, e faz aquela pergunta no verso 3 e no verso 4 responde, diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Aqueles que foram purificados, com um coração purificado pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que o coração tem um problema e que este problema é resolvido pelo Evangelho que purifica o coração. Terceiro e último lugar, uma visão real de Deus. Aqueles que foram purificados podem contemplar a presença de Deus na sua vida. Davi, por exemplo, no Antigo Testamento, quando em pecado com Betseba, foi corrigido por Deus através do profeta Natã. Lá no Salmo 51, este é um salmo que eu usei bastante na escola dominical, nos últimos domingos. Lá no versículo de número 10 e 11 do Salmo 51, nós lemos de Davi fazendo uma oração. Qual é a oração? Ele foi corrigido pelo profeta. Ele então está confessando o seu pecado. Ele está cumprindo o que João diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Davi confessa diante de Deus os seus pecados e ele entende que o pecado do seu coração mostrou exatamente quem ele era, e isso impossibilitava a comunhão, o desfrute da presença de Deus. E olha então o pedido que ele faz no verso 10 e no verso 11. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença. Diz o versículo 11, não me repulses, não me retires da tua presença. Davi queria estar na presença de Deus, contemplar a Deus. Este era o desejo do seu coração, mas ele sabe que isso é para quem tem coração puro. Então ele pede: cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa deve ser a oração do discípulo de Jesus. Porque só em Cristo nossa visão de Deus se torna real. Só em Cristo nós podemos experimentar esta pureza de coração, porque é Ele quem nos purifica. Mas só a pessoa de Cristo é a visão real, completa, é a encarnação de quem Deus é. É a manifestação e a plenitude de tudo que é em Deus.
Paulo diz que ele é a plenitude de Deus, da obra, do caráter santo, do ser. Por isso, só Cristo, só em Cristo, a nossa visão de Deus se torna real. Olha o que Jesus diz no Evangelho de João. Não, perdão. Olha o que o Evangelho de João diz a respeito de Jesus. No capítulo 1, no versículo 8. João está falando, 18. João está falando do unigênito de Deus. Então ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. No mesmo evangelho, agora sim, Jesus falando aos seus discípulos, no capítulo 14, ele está dizendo que quem vê ele vê o Pai. E aí, um dos discípulos, Filipe, disse para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Eu gostaria de ler esta pergunta e esta resposta. João 14, de 7 a 9, que diz assim, se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Versículo 9, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Você percebe que Cristo é quem traz a nossa visão real sobre quem Deus é. Claro que eu estou falando de um caráter espiritual, mas irmãos, o primeiro significado desta bem-aventurança, o primeiro resultado dessa bem-aventurança de que os limpos de coração verão a Deus, é esta visão espiritual de quem Deus é, da sua obra, é a percepção espiritual do seu caráter santo, da sua vontade revelada, e ela é revelada na pessoa de Jesus. Eu voltarei a citar Lloyd Jones. E ele diz assim, em certo sentido, há uma visão de Deus enquanto ainda estamos neste mundo. Os crentes podem ver Deus em um sentido que ninguém mais pode fazê-lo. O crente vê Deus na natureza, enquanto o descrente não pode vê-lo de jeito nenhum. O crente vê Deus nos acontecimentos da história. Há uma visão que é possível aos olhos da fé e que é desconhecida aos outros. Esta é uma percepção que nós temos em Cristo. Uma percepção espiritual, mas ela também é uma promessa real. Porque um dia o veremos face a face. E esta é uma promessa para estes bem-aventurados, para aqueles que foram transformados e purificados no seu coração pelo Evangelho em Cristo Jesus. Eu gosto de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, que diz, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Olha que promessa linda. É uma visão espiritual hoje da sua vontade, do seu caráter santo, das suas obras, da sua revelação e da sua vontade. Mas é também a promessa de uma visão real na eternidade, face a face. Eu não li o versículo todo, eu vou ler novamente, porque agora, 1 Coríntios 13, 12. Guarda esta promessa maravilhosa no teu coração. Diz, porque agora, 1 Coríntios 13, 12, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. É o já, ainda não. O já não é uma visão física, é uma visão espiritual que nos dá a percepção de quem Deus é, da sua vontade, do seu caráter, mas que aponta para a eternidade, onde esta visão, este conhecimento, esta contemplação será face a face, real e plena. Olha,
Moisés é um exemplo desta visão de fé. O Antigo Testamento fala de como Moisés foi utilizado por Deus no Pentateuco e de como a sua influência foi diante do povo de Israel. Mas é interessante que diante do chamado de Moisés para o Egito, para livrar o povo do Egito, o escritor de Hebreus, que retrata Moisés como herói da fé, lá no capítulo 11, versículo 27, diz o seguinte sobre Moisés. Ele diz: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como aquele que vê aquele que é invisível. Moisés permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Meu irmão e minha irmã, só o Evangelho de Jesus pode nos trazer esta percepção, esta contemplação de Deus, de ver o invisível. Mesmo que agora, como por espelho, obscuramente, na plena certeza de que faremos face a face. Faremos face a face. Por isso, bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado os limpos de coração, os que foram purificados no seu coração. Eles verão a Deus. Que esta promessa se cumpra na sua vida. Pureza de coração é uma virtude espiritual essencial na vida dos seguidores de Jesus. Ser limpo de coração é uma condição para uma visão espiritual plena, verdadeira, de quem ele é, do que ele faz, de forma mais clara, mais significativa. Os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, são os limpos de coração, porque foram purificados por ele, perdoados por ele. O Evangelho alcançou o âmago do ser humano e por isso faz com que a sua visão esteja centrada em Deus, em Cristo, que é a visão, é a contemplação de quem Deus é, a plenitude de quem Deus é. Só assim nós podemos contemplar o sagrado de forma real, verdadeira. Esses, os bem-aventurados, eles verão a Deus. Que Deus te abençoe. Deus faça bem-aventurado e limpo de coração. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.